Olá, esta é a aula número 2, referente ao curso de expansão de matemática para os alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? Bom, nós vamos continuar corrigindo a AP, né, a AP2, tá? Que é referente ao segundo bimestre, começando já com a questão 8 aí, que está na tela, que é um tema que nós já vimos aí nas questões anteriores, que é o tema de Teorema de Tales, tá? Então vou ler o exercício e a gente já faz as considerações aí. Caio comprou um terreno para utilizar como garagem. A região 1, que é essa daqui, está indicada aqui no desenho, será destinada para motos e a região 2 para carros. Observe abaixo o esboço desse terreno com indicação de algumas medidas indicadas, né? Então, a área 1 tem 8 e aqui tem uma medida X, e a área 2, 15 e 12, né? E a gente vê as retas transversais e as retas paralelas, que é características do teorema de Tales, tá? Que a gente já viu nas aulas anteriores dessa mesma sequência de aula. Ele pretende colocar um portão na região 1, né, que é aquela parte que está indicada lá na região 1, e esse portão terá o comprimento equivalente à quinta parte do segmento X, tá? Então a quinta parte, ou seja, a quinta parte basta a gente dividir o tamanho por 5, não é? Então ele diz o seguinte: qual é a medida em metros do comprimento do portão que Caio pretende colocar na região 1? Então primeiro nós vamos ter que descobrir quanto mede a região 1 e depois calcular a quinta parte, tá? Bom, já vou montar aqui então, a gente já viu lá as medidas no desenho. Então a medida X, certo? Está para a parte da lateral, a parte inclinada lá, né? Está para quanto aqui, né? Eu vou até voltar aqui para vocês verem, né? A medida X, tá? Está para esta medida aqui da lateral, que é 15, né? Então aqui, ó, X está para 15, assim como 8 está para 12, tá? Então vamos colocar aqui, ó, X está para 15, certo? 15 metros, assim como o 8 está para 12, tá? E aqui é só resolver a regra de 3 que a gente já estudou bastante, né? Multiplicando o cruzado. Então vou fazer 12 vezes x vai dar 12x, vai ser igual a 15 vezes 8, certo? 15 vezes 8, a gente tem o seguinte aqui: 8 vezes 5 dá 40, sobe 4, 8 vezes 1 dá 8, com 4 dá 120. Significa dizer que 12x, 12 vezes aquela medida x, é igual a 120. Esse 12 está multiplicando, passa dividindo, então vai ser 120 dividido por 12, que é igual a 10, tá? Então a medida x ali é 10 metros. Obviamente não tem nenhuma alternativa com 10, porque ele pergunta sobre um portão que equivale a quinta parte disso aqui. Então a quinta parte basta a gente dividir isso aqui por 5, né? O jeito mais fácil de fazer é pegar 10 e dividir por 5, então isso aqui costuma dar 2. Então a alternativa correta é 2 metros aqui, tá bom? Próxima questão é uma habilidade aí do quinto ano, geralmente, que aprende: identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, com o apoio da representação gráfica, identificando frações equivalentes, tá? Então, as frações equivalentes significa que representam a mesma coisa, né? A parte de representação gráfica nesta questão aqui não tem, mas a questão diz o seguinte: ó, observe as frações apresentadas no quadro, e aí tem lá 5 frações, e ele quer saber quais dessas frações são equivalentes, ou seja, representam a mesma quantidade, né? A gente poderia até fazer o desenho, mas o jeito mais fácil aqui é a gente simplificar as frações e ver qual delas que dá para simplificar. Nem todas aqui vai dar. Por exemplo, 3 e 4 não existe o mesmo número que eu consigo dividir 3 e 4, tá? Então ela já está na forma irredutível que a gente fala. Aí nós temos a 2, que a gente pode simplificar usando aqui a divisão por 3, né? Porque tanto 12 quanto 9 está na tabuada do 3, então a gente pode simplificar, vou escrever aqui embaixo, né? Então 9 dividido por 3 dá 3, certo? E 12
dividido por 3 dá 4, 3 quartos. Ó, então essas representam a mesma coisa. 9 e 4 também não dá para dividir. Essa daqui também dá para dividir por 3, né? Que é a mesma simplificação, só que está invertido, tá? Vai ficar o contrário, vai ficar 4 sobre 3. E aqui 10 e 5 dá para dividir por 5, não é? Então vai ficar 2, né? 10 dividido para 5, 2. Aqui dá um número inteiro, tá? Então, a gente precisa ver qual dessas daí que representam a mesma quantidade. Obviamente é a 1 e a 2, né? 1 e a 2 que são frações equivalentes que, simplificando, representa 3 quartos. E isso corresponde à alternativa A, tá? Próxima questão. Essa questão a gente vai ter que dar uma revisada nos temas aí. E aí é uma habilidade do 7º ano. Construir triângulos usando régua, compasso ou a condição de existência de um triângulo quando a medida dos seus lados, né? Então assim, tem uma relação entre os lados do triângulo e a medida do ângulo, né? Utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar se a soma, né? A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Obviamente que não dá para fazer com compasso, com régua aqui, porque a gente está fazendo no virtual, mas eu vou mostrar para vocês a relação entre os ângulos internos de qualquer triângulo que mede 180 graus. Para isso, vou usar o aplicativo GeoGebra, né? A gente já utilizou em algumas aulas, né, de matemática no presencial. Logicamente, quem teve a responsabilidade de fazer o download, né? E aí eu coloquei aqui um triângulo e a gente vai fazer a medida, né? Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, que todos os lados são iguais, mas isso vale para qualquer triângulo, porque, por exemplo, se eu movimento aqui, esse ângulo vai ficando maior e menor, então vai compensando a medida um do outro, tá? Então esse ângulo aqui, todos vão ser iguais, né? Mas isso vale para qualquer triângulo. Vou usar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta para ângulos, tá? E vou usar a primeira, que é para a gente poder medir o ângulo, ou seja, a abertura entre as duas linhas. Então, vou clicar aqui no primeiro, aí ele vai medir, colocou alfa igual a 60 graus, tá? E aí vou fazer aqui do outro ângulo, peguei aqui a parte de fora, não é isso que eu quero, essa daqui de dentro, ó. Aí o ângulo beta mede 60 graus também, e o último ângulo aqui, que é o ângulo, essa letra aqui chama-se gama, tá? Que representa como se fosse a letra G aí do alfabeto grego. Bom, então tá as medidas dos três, 60 mais 60 dá 120, 120 mais 60 é igual a 80. Então assim, por exemplo, se eu vou mudando aqui o ângulo, né, por exemplo, mudando a posição, um ângulo acaba compensando o outro, porque um aumenta e o outro vai diminuindo, mas a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. E aí, a partir daqui, a gente vai fazer para os outros polígonos, né? Porque as questões, ela não vai falar sobre os triângulos, mas a gente vai usar o triângulo como referência para poder fazer os cálculos, tá? Nessa sequência de aula tem duas questões sobre isso. Então, aqui eu fiz o seguinte, ó, o triângulo ele tem 3 lados, não é isso? Então, o que que acontece aqui, ó? Como para cada triângulo é 180 graus, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazendo a característica da fórmula aqui, né? A gente tem 3 lados, precisa de um triângulo só, né? Então a gente vai fazer o que, ó? 3 menos 2. Por que 3 menos 2? Para ficar 1, né? Igual a 180 graus, certo? Vezes 180 graus. Então aqui o que que acontece? 3 menos 2 dá 1. Então vai ficar 1 vezes 180 é igual a 180 graus. Então, para qualquer triângulo, igual a gente viu lá, 180 graus. Agora, eu coloquei duas formas geométricas e aqui eu já fiz a divisão, né? E essas divisões em triângulos, essas linhas não podem se cruzar. Por exemplo, poderia fazer uma linha aqui e ia dar um monte de triângulos aí. Mas, usando essa referência aí, a gente não pode cruzar essas linhas, porque daria infinitos triângulos aí. Então, a gente percebe que o quadrado eu posso dividir em dois triângulos, tá? Então o que que acontece? Como são 2 e a gente tem aí 2 triângulos agora, usando como referência a medida do lado, então seria 4, né? 4 eu vou tirar 2, certo?
para sobrar os dois triângulos que tem lá no desenho, tá? Então vai ficar o seguinte, 4 tira 2 é igual a 2, né? 2 vezes 180 graus é igual a 360 graus. Ou seja, a soma dos 4 ângulos de qualquer quadrilátero, né? Não só o quadrado, é 360 graus. Agora eu coloquei aqui o pentágono tem 5 lados, não é? Então eu vou ter o seguinte, ó, vai ficar 5, né, lados, e quanto que eu tenho que tirar para sobrar 3, né? Que aqui é 3 triângulos agora, eu tenho que tirar 2, não é isso? Então vai ficar os 3 triângulos que tem lá no desenho. Então 3 tira 2 é igual perdão, 5 tira 2 é igual a 3, 3 vezes os 180 graus, né? 180 graus aqui vai dar 0, 8, 14, vai 1, 540, né? 540 graus. Ou seja, a gente percebe que tem um padrão matemático, né? Usando a relação dos lados e o número de triângulos, que é uma fórmula que a gente usa para a soma dos ângulos internos. Geralmente a gente usa S de soma e o N refere-se ao número de lados. Qual é o padrão, né? O número de lados das figuras vai alterando, quanto mais lados eu tenho, mais ângulos internos tenho, né? E assim vai. Mas a gente percebe que tem o menos 2, eu sempre tenho que tirar 2 aqui, que corresponde ao número de lados. 3 tira 2 fica 1, 4 tira 2 fica 2, 5 tira 2 fica 3. Então esse N está representando o número de lados que a figura tem, tá? Menos o que? Aí o resto a gente percebe que é tudo igual, né? Tem o menos 2, que é para deixar o número de triângulos presente no desenho, vezes 180 graus. Esse 180 graus é o que? É a soma dos ângulos dos triângulos, né? Então, por exemplo, se eu tivesse uma figura com 10 lados, esse N valeria 10, então 10 menos 2, vezes o 180 graus, que é a soma dos ângulos internos dos triângulos, tá? Então, nós vamos usar essa fórmula para os 2 exercícios que tem aqui, para a gente poder fazer essa parte aí da fórmula, tá bom? Bom, então, o exercício 10 diz o seguinte, ó. Para construir uma estrutura de madeira em formato octagonal, octagonal é uma forma que tem 8 lados, tá? Octagonal regular, regular significa que tem todos os lados iguais. Um marceneiro utilizou 8 ripas, obviamente, né? Que é um octógono, né? Tem que ser o octágono também, pode-se falar assim. Tem 8 lados, então ele usou aí 8 ripas, né? Pedaços de madeira, tá? A fim de garantir o formato desejado, ele prendeu as ripas em cantoneiras, né, de metal anguladas que foram fixadas nos vértices dessa estrutura. Na figura abaixo podemos ver o modelo dessa estrutura, no qual estão assinalados os ângulos alfa, né? Essa letra aqui é a letra alfa, tá? Das cantoneiras. Então tá aqui, obviamente, como os lados são iguais, porque ele falou que é um polígono regular, e então todos os ângulos consequentemente são iguais também, tá? Qual deve ser a medida em graus do ângulo da abertura alfa, né, aí dessas cantoneiras? Então ele deu uma figura que tem, ó, só para contar aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Tem 8 lados. E aí a gente precisa descobrir quanto mede esse ângulo. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos usar aquela fórmula, né, que eu falei para vocês, acabei de deduzir, que é a fórmula da soma dos lados, né? Então a gente fez N menos 2, que a gente percebeu que sempre tira 2, em relação aos lados, vezes 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Como eu tenho que fazer 8, então vai ser a soma de 8 ângulos, né? E aí aqui eu coloquei N igual a 8, então aqui também vai ficar 8, não é isso? Então vai ser 8 menos 2 vezes 180 graus. Vou fazer aqui o passo a passo. Então 8 tira 2 fica 6, né? Fica 6 vezes 180 graus. Então a gente vai resolver aqui no cantinho, 180 graus vezes 6, não é isso? Que vai dar 0, que vai dar 48, vai 4, 6 vezes 1 dá 6, com 4 que subiu, 10, né? Então significa que a soma dos
8 ângulos é igual a 1080 graus, tá? Lembrando que essa forma calcula a soma de todos, certo? No exercício, a gente vai perceber que não tem, né, essa alternativa 1080, porque ele quer saber a medida de 1, tá? Então, como são 8, basta fazer o quê? Basta pegar esse 1080 graus e dividir por 8, porque todos eles aí são iguais nesse caso aí, tá? Aí a gente vai achar a medida de 1. Bom, 8 vezes 1, que dá 10, dá 8 para 10 sobra 2, aí aqui fica 8, né? 28, vai ser 3, né? 3 vezes 8 dá 24, sobra 4, baixo 0 lá, 8 vezes 5, que é igual a 40, ou seja, cada ângulo daquele octágono ou octógono é igual a 135 graus, tá? E isso vale para qualquer figura que tenha 8 lados, né? No caso aí foi o regular, que é igual, mas é aquilo que eu estava falando, um aumenta, o outro vai compensando conforme você vai modificando a figura, tá? Bom, próximo também é uma questão sobre teorema de Tales, que geralmente aprende-se no nono ano, né? Já falamos bastante sobre isso, não vou falar de novo. Bom, Mariana decidiu aproveitar o espaço que havia debaixo de sua escada para criar um gaveteiro, como apresenta na figura abaixo. Então tem aqui algumas medidas, não é? E ele vai pedir, obviamente, para a gente calcular uma dessas medidas aí. E já vou adiantando para vocês, vai ser essa medida aqui, que é o comprimento da escada, tá? Então aqui ele tem uma medida que é como se fossem os puxadores das gavetas. E a gente percebe no desenho característico do teorema de Tales, né? As linhas transversais e as linhas paralelas referente aí ao desenho, tá? Bom, e aí ele pede o seguinte: de acordo com essa figura, qual é a medida do comprimento em centímetros desta escada, tá? Então o que nós vamos ter que fazer aqui, ó? Vou voltar aqui no desenho que eu acho que fica melhor da gente fazer. Nós vamos achar a relação aí de proporcionalidade, certo? Então essa medida x aqui corresponde à soma desse comprimento todo aqui, né? E aí a gente precisa encontrar o comprimento da escada usando a relação desse triângulo que tem aqui, né? Que essa medida 85,5 está para 70, tá? Então somando aqui, ó, aqui 70 mais 50 dá 120, 120 mais 60 dá 80. Então x ficaria para 180, né? 180 centímetros e 87,5 para 70. Então vou montar aqui o cálculo aqui, tá? Já interpretando o desenho. Então vai ficar dessa maneira: aquela medida x está para 180 centímetros, ou 1,80 m, se quiser assim. E aí nós vamos ver a medida que tem lá no desenho, que é 87,5, certo? Está para 70 centímetros, tá? Bom, aí é cálculo aí que a gente já fez algumas vezes. Então vai ficar 70x é igual a 180 vezes 87,5, tá? Fazer essa multiplicação aqui, vou usar só o 18, depois a gente acrescenta o zero, porque multiplicar por zero sempre vai dar zero, não é isso? Bom, então aí depois a gente acrescenta o zero aí para ficar mais fácil aqui. Então aqui vai dar 40, vai 4, 8 vezes 7 dá 56, com 4 que subiu é igual a 60, vai 6, 8 vezes 8, 64, 64 mais 6 vai dar 70, não é isso? Então vamos lá, 70. E aqui mais uma vezes esse número vai dar o próprio número, né? Então aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 8, tá? Bom, fazendo a soma aqui, então aqui vai dar 0, aqui vai dar 5, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 15, certo?
Bom, não esquecendo de acrescentar o zero que eu tirei, então eu vou colocar o zero aqui, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter que contar uma casa para colocar a vírgula por causa dessa casa decimal aqui e, consequentemente, esse zero aqui não vai fazer diferença, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a medida, né? A medida 70 vezes essa medida vai ser igual a esse número aí, né? Então, vou colocar aqui, ó, 70x é igual, né, a 15.750, certo? Como que nós vamos achar essa medida x? 70 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir, né? Equações aí de primeiro grau. Então vai ficar 15.750 dividido por 70. Bom, como a gente já viu aqui, simplificar um zero. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 1.575 dividido por 7. Vou agrupar esses dois aqui porque tem que ser maior, né? 7 vezes que número? Que dá 15 é o 2, tá? É o 2, então já dá para eliminar algumas aqui, né? 2 dá 14, para 15 sobra 1. Aí 17 vai ser o 2 novamente, né? Já dá para saber que é essa daqui, mas vamos finalizar. Dá o 2, sobra 3 aqui, não é isso? Para 17. 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35. Sobra 0. Então aqui vai ser a alternativa C. Lembrando que o 0 após a vírgula aqui não faz diferença, é o mesmo número, tá? Então alternativa C. Próximo exercício diz o seguinte, a habilidade que vai do ensino médio, esse a gente não lê 13 aqui, é do 1 ao terceiro ano, tá? A habilidade matemática 309. Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo de áreas totais e de volumes. No caso aqui vai ser o cálculo de volume, tá? Volume de prismas, né? Mas ele vai falar de outras coisas. Pirâmides, corpos redondos, que é cilindro, né? Esfera, cone, assim vai. Em situações reais, como o cálculo do gasto de materiais para revestimento e pinturas, cujos formatos sejam composições de sólidos estudados, com ou sem o apoio de tecnologias, tá? Bom, já fizemos em outras, né? Eu só vou fazer a resolução aqui do exercício, lendo aí as informações e depois a gente faz o cálculo, tá? Clara comprou um vaso no formato de um prisma, reto com base retangular, certo? Ela irá utilizar esse vaso para plantar temperos e para isso irá encher esse vaso até a borda, utilizando terra, obviamente, né? Observe na figura abaixo o esboço do formato desse vaso com suas dimensões internas indicadas. Então tá lá todas as medidas em centímetros, né? A parte de baixo é 25 por 12, né? Porque essa parte de cima é a mesma que a de baixo, o retângulo, e a altura é 10. E aí quer saber qual é o volume mínimo, né? Porque pode ser mais. Qual é o volume mínimo em centímetros cúbicos, obviamente a unidade de volume que já estudamos. E aí ele quer saber o cálculo aí do volume, tá? De uma maneira geral, o volume de um prisma igual a esse, a gente representa pela fórmula A vezes B vezes C. E esse A, esse B e esse C são três números diferentes, tá? Então basta multiplicar os números que tem aí. Então vai ser o que? Vai ser, eu vou usar 25 aqui primeiro, tá? 25 vezes 12 vezes 10, tá? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou já simplificar aqui, ó, 12 vezes 10 dá para fazer de cabeça, dá 120, não é isso? Então vai ficar, vou colocar o número inteiro aqui, vai ficar 120 vezes 25, tá? 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 2 dá 10, sobe 1, 5 vezes 1 dá 5, com o subiu 6, mais 2 vezes 120, aqui dá 0, aqui dá 4, aqui dá 2, não é isso? Somando tudo isso daí, a gente vai já encontrar o volume, dá 0, 0, aqui dá 10, vai 1, 3, né? Então o volume total aí é 3.000 centímetros cúbicos, tá? Que
que é a alternativa I. Próxima questão: resolver e elaborar situações problemas envolvendo a relação de potenciação e radiação para representar o expoente aqui, né? E não, essa é outra coisa. Aqui é só para a gente ler a fração, né? A habilidade que eu coloquei está diferente, mas segue o baile da matemática. É aqui, ó, a fração é representada no quadro abaixo. Essa aqui é bem fácil, hein? É só para a gente ver a fração aqui e marcar o por extenso, a escrita por extenso que representa, né? Então aqui é 4 terços. Então é só ler as frações aqui, tá? Bem tranquilo aí. Se errar, tem que tomar uma surra de gato morto até o gato miar, hein? Bom, continuando aqui, a habilidade do 7º ano, tá? Que é a mesma que a gente acabou de fazer no exercício anterior desta aula, que é relacionar os ângulos internos usando triângulos, tá? Então já vou ler a questão aqui. Um arquiteto criou um padrão para azulejar a parede de uma cozinha, usando 2 modelos de azulejo diferentes, ambos com polígonos regulares, né? Só para lembrar, polígonos regulares têm todos os lados iguais, tá? Conforme pode ser visto na figura abaixo, no qual estão destacados os ângulos. Então está destacado esses ângulos aqui, que é um quadrado, o ângulo do quadrado 90 graus, né, um canto, e aí tem esse ângulo aqui que se refere a uma figura. Daqui a pouco a gente já vai estudar com detalhes. E aí quer saber qual é a medida em graus do ângulo alfa, né, que geralmente usa-se letra grega para representar os ângulos. Bom, então vamos contar aqui, né, quantos lados tem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, é um octógono, né? E a gente já fez o cálculo disso aqui, a gente já sabe que dá 135, tá numa questão anterior aí, que eu já não lembro o nome, se não me falha a memória, é questão 10, tá? Bom, continuando aqui o exercício 15, teorema de Tales, caiu bastante teorema de Tales aí nessa sequência, né? Bom, olha lá, o desenho característico de novo, só que está invertido aqui, está rotacionado, mas a ideia é a mesma, tá? Daniel está cercando com tela parte do seu terreno, que será utilizada para plantio de especiarias. Ele dividiu essa região em 3 canteiros, está aqui 1, 2 e 3, conforme apresentado na figura abaixo, né? Então a gente vai ver aí as medidas e usar a mesma relação que a gente fez nos outros exercícios, que é o teorema de Tales, tá? Bom, continuando aí, para determinar essa cerca, Daniel precisa comprar um pedaço de tela que cercará parte do terreno que a figura indica por X, tá vendo? A medida X é aqui, depois a gente vai voltar lá na figura. E ele verificou que cada metro linear, ou seja, cada metro linha desta tela custa R$30. Então a gente vai ter que saber o tamanho da tela e obviamente multiplicar por 30, não é isso? Qual é o valor mínimo em reais que Daniel deverá gastar para comprar o pedaço de tela que precisa terminar a cerca? Bom, então vamos voltar aqui na questão aqui. Então a gente tem o que? Tem essa medida 20, que corresponde a esse lado maior aqui, que é 6 mais 5 dá 11, e 11 mais 4 dá 15. Então 20 está para 15, certo? Assim como X está para 6, que é essa medida aqui só do 1 que ele quer, né? Então, voltando lá, vou montar aqui então, 20, né? 20 está para 15, certo? Assim como X está para 6. Para facilitar o cálculo aqui, né, a gente poderia até usar esses números, mas acho melhor já simplificar aqui, porque 5 e 20 dá para dividir por 15 e 20 dá para dividir por 5, tá? Então a gente pode colocar 4, né, que 5 vezes 4 dá 20, e aqui eu vou colocar 3, porque 5 vezes 3 dá 15. Então aí fica mais fácil com o número menor, né? 3 vezes x dá 3x, igual a 4 vezes 6, que é igual a 24, certo? Então o 3 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 24
dividido por 3. 24 dividido por 3, 3 vezes que número que dá 24, 8, tá? Não tem 8, né? Porque ali é a medida, né, em metros, tá? E a gente precisa calcular o preço, né? Ou seja, R$30 cada metro, são 8 metros, só multiplicar que a gente acha o preço. Então aqui vai dar 0, 8 vezes 3 vai dar 24, então o preço é R$240, tá? Bom, continuando, questão 16, penúltima de hoje, dessa sequência aqui, né? Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando a contagem das possibilidades para resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo de probabilidade. Probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. Habilidade do primeiro ao terceiro ano, né? Geralmente a matemática 3, a habilidade 11 aí, tá? Bom, geralmente estuda mais no segundo, mas a prova veio algumas aí sobre isso, porque no fundamental, no sétimo ano, oitavo ano, costuma estudar isso daí, tá? Bom, então vamos lá, a questãozinha não é muito difícil, vamos ver aqui, ó. Pedro comprou um pacote de salgadinhos fabricados em um lote promocional, que vem com uma figurinha esportiva dentro. Ao todo são 14 modelos, então no total são 14 modelos de figurinha, as quais Pedro está colecionando, de maneira que faltam 6 para completar. Então são 14, faltam 6 para ele completar esta coleção. Qual é a probabilidade de o pacote comprado por Pedro conter uma das figurinhas que faltam para essa coleção? Bom, então assim, ele precisa, são 6, né? Ou seja, ele tem 8, né, do total, então são 6 no total de 14 figurinhas, ou seja, seria 6, né, representando aqui em forma de fração, no total de 14. Aqui daria até para simplificar, né, continuar aí, fazer os cálculos, dividir por 2 e tal, mas a alternativa que tem essa informação é essa daqui, né, 6 sobre 14, tá? E a última aí dessa sequência da aula 2 é uma habilidade que geralmente começa a estudar no 7º ano, tá? Mas vai passar por todo o ensino básico aí, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio, que é a habilidade do que? Compreender a ideia de variável, ou seja, um valor que sempre está mudando, não é isso? Representada por uma letra ou símbolo. Geralmente a gente usa a letra X para representar um símbolo, né? Para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita, né? Ou seja, nós vamos ler uma situação, um problema, e escrever o que a gente conhece como sentença matemática, escrever um texto que está no português em uma sentença matemática, usando letras ou símbolos para representar valores desconhecidos, tá? Joaquim comprou certa quantidade de pregos. Então essa certa quantidade aqui que a gente não sabe, a gente vai usar a letra X, né, para representar, porque está no exercício X, para realizar alguns trabalhos. Metade dessa quantidade de pregos ele utilizou para montar uma estante, e 1/4 dos pregos comprados ele pregou alguns quadros. Joaquim verificou após esses trabalhos que sobraram 10 pregos, certo? Então tem metade que ele usou para fazer uma estante, metade para os quadros, e ainda sobrou 10. E ele quer saber qual é a equação, ou seja, qual é a linguagem matemática, que permite calcular a quantidade X de pregos que Joaquim comprou. Bom, aqui ele usou X e X, geralmente a gente usa Y aqui, mas tudo bem, vai. Então vou colocar o seguinte, ó, X, certo? Tá? E vou ver o problema aqui de acordo com os dados que ele passou. Primeira coisa que ele falou, que essa quantidade de pregos ele usou metade. Metade é dividir por quanto? Dividir por 2, não é isso? Então a primeira parte que a gente vai colocar vai ser essa quantidade que a gente não sabe qual é, X dividido por 2, tá? Todas elas têm, né? E aí vamos ver aqui agora a outra quantidade. Aí ele usou
1/4 dessa quantia. Então eu vou colocar aqui mais, né? Porque a soma de tudo isso aqui vai dar esse valor x aqui que a gente não sabe, né? Mais 1/4, certo? 1/4 da quantidade, ou seja, 1/4 de x. Para fazer 1/4 basta multiplicar, né? Ou dividir por 4, porque, por exemplo, se aqui fosse 40, ficaria 40 dividido por 4, que dá 10, né? Isso aí que é para calcular 1/4, tá? E aí ainda sobrou 10 pregos, ou seja, mais 10 pregos, que a gente tem mais 10 no caso, né? Então, esta é a equação que descreve, né? Lembrando que esse x aqui vai representar o mesmo valor, a mesma quantidade aqui, tá bom? Então, a alternativa que tem essa informação é esta daqui, que é a alternativa D, tá bom? É isso para a aula de hoje. Próxima aula a gente faz o restante aí dos exercícios que faltou do 18 até o 26, tá bom? Um abraço a todos, até!